gostamos da cidade e decidimos que não iríamos sair de lá. Vimos resolver as coisas e mesmo se eu não passasse, eu ficaria lá, minha família, todos nós. E chegamos aqui em Itabuna, ajeitamos a casa, arrumamos a casa toda, procuramos rápido casa para alugar lá, porque queríamos sair daqui. Mudança, né? Todo ano a gente quer mudança. E em janeiro, o Senhor me fez uma surpresa. Eu não passei em nada, né? Nada deu certo. As portas se fecharam. Como diz a palavra, né? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. E Deus fechou todas as portas para mim. E eu falei, então não foi Deus que falou comigo. Porque Deus, ele não mente. Deus, ele não se arrepende do que fala. E eu duvidei. Não vou mentir, eu duvidei do que Deus tinha me dito. Eu falei, não tem problema. Eu tinha passado em 2 particulares. Eu vou e vou fazer. Eu vou ficar de braços cruzados, eu vou fazer. Cheguei em uma, tinha acabado as vagas. Cheguei em outra, tem vaga para você. Eu falei, oh, glória a Deus. É Deus abrindo a porta. Já estava com tudo pronto, os documentos. Eu tinha ido lá, mas já estava já com tudo certo. E meu pai do lado. Quando eu ia fazer a matrícula, quando estava tudo certo, deu errado. O valor que eles estavam pedindo para o financiamento era além do que meu pai ganhava. Meu pai falou, infelizmente não vai dar. Eu lembro que eu saí da faculdade com o olho cheio de lágrimas, lutando para não chorar, porque eu queria ser forte, porque eu tinha outro plano. Eu tinha vários planos. E eu queria, porque eu queria. E quando eu saí da faculdade, eu falei, e agora o que eu vou fazer? Não se preocupa, Andressa. Currículo, vamos botar para trabalho e faço faculdade à noite. Não tem problema. Persistente a pessoa. E nada abriu para mim. Nada. E o Senhor usou uma pessoa para falar comigo, uma pessoa que eu sempre ouço, sempre vou ouvir, né? É a minha mãe. E ela falou, Andressa, espere em Deus. Espere em Deus. Deus não quer trabalhando agora, nesse exato momento. Espere em Deus. Eu falei, e agora? E um dia meu pai chegou com uma notícia que eu não queria ouvir, por incrível que pareça. Ele falou assim, Andressa, você vai para o cursinho. Eu falei, não, eu não vou não. Você vai lutar, você não vai desistir do seu sonho. Irmãos, eu digo para vocês, quando eu cheguei naquele cursinho, vi 500 e tantas pessoas. E para que todo mundo saiba, eu toda a vida estudei em colégio evangélico, tá? E toda a vida no colégio evangélico, você não tem o que se preocupar. Você está ali ouvindo a palavra de Deus, está tudo certinho. E eu tive que ouvir professor blasfemando. Eu tive que ouvir gente falando palavrão, eu saí assustada. Eu cheguei em casa e falei, mãe, eu não vou não. Já chega, eu não vou não. Ela falou, vai até o fim. Você vai até o fim. E aí, eu muito triste. Eu chorava todo dia, minha mãe sabe. Todo dia, eu estava almoçando, daqui a pouco a gente conversando e eu chorava. Eu conversando com alguém, eu chorava. Porque eu tive que matar um sonho meu para viver o sonho de Deus. Isso não é fácil. A pior luta é aquela que está aqui, ó, interiormente. Você tem que lutar contra você, contra o que você acredita, contra a sua teimosia. É isso que é a sua pior luta. E um dia Deus me fez entender que Ele me colocou naquele meio era para eu defender a minha fé. Porque até então eu não precisei defender a minha fé, porque eu sempre fui de colégio evangélico. Não precisei. E no meio de 500 e tantas pessoas, um dia o professor falou assim, quem é da Assembleia de Deus aqui? Senhor meu Deus. Aí eu levantei a mão. E aí ele começou a falar comigo, eu falava com ele, debater e tal. E aí, quem é evangélico aqui? Aí uma galerinha levantou a mão, eu levantei. Algumas pessoas me ajudaram, e tal. E eu olhei para uma colega minha do lado, ele era evangélico, ela não levantou a mão. E o Senhor me fez entender que eu estava ali defendendo a minha fé. Ele queria me testar. E é isso que ele queria. E depois daquele dia, eu comecei a evangelizar naquele lugar, sem perceber. Uma conversa, eu estava já evangelizando. Minha própria colega, que era a igreja adventista, ela começou a se fortalecer e a gente falava. Uma que está desviada também, a gente falava. Às vezes ela falava, nem vem com essas conversas, que eu já sei que você vai falar de Jesus. E o Senhor começou a me usar naquele lugar de uma forma que nem eu estava percebendo. E no meio daquele tumulto todo, o Senhor fez
uma surpresa para mim. Uma coisa que eu não esperava para este ano. Eu esperava, mas não para este ano. O Senhor salvou meu pai. Depois de 12 anos, minha mãe orando, chorando. Tinha vezes que ele chegava em casa e a gente chorava. E a gente clamava ao Senhor. Falava, a Deus, até quando? E ele aceitou Jesus de uma forma tão simples. A gente esperava tanta coisa que ia acontecer, mas foi de uma forma tão simples. E é por desses motivos que eu estou saindo da Mangabeira. Que meu pai está congregando na sede, gostou de lá. E a família tem que estar perto, apoiando, porque mais agora, que a gente está agora no início da fé. Irmãos, o Senhor criou essa situação toda para que minha vida espiritual desse um salto. E esse ano ela deu. Esse ano eu comecei a entender o que Deus queria para minha vida quando eu estava dando aula aos jovens. E a lição era sobre privações. E eu estava vivendo a lição. E Deus me fez contar um pedacinho do testemunho. Vocês lembram, né? Um pedacinho. E quando eu olhei para uma jovem que não está aqui, a Carol, ela estava chorando. E a minha vontade era de chorar assim com ela, mas eu segurei. E ela começou a falar das privações na vida dela, na área da saúde. E o Senhor falou fortemente ao meu coração: você agora tem um testemunho para contar. E eu entendi, por aquilo que eu estava falando, a Carol começou a falar e a chorar, lembrando o que ela estava passando. Quando eu pensei que eu já tinha feito tudo aqui, porque como eu estava falando hoje na confraternização dos jovens, eu trabalhei, todos os anos, eu sempre trabalhei na casa de Deus, mas esse ano foi diferente. Porque eu dei o meu coração à obra de Deus. Eu deixei os meus planos, né, a minha vida secular, nas mãos do Senhor. E comecei a olhar para a obra de Deus, para a casa de Deus, que é o que é importante. E eu aprendi isso, foi em fevereiro. Depois dessa tribulação toda, chateada, eu falei, eu não vou fazer nada. Como é que eu vou fazer alguma coisa triste desse jeito? O que eu vou poder oferecer? E o pastor Evanildo, terça-feira, ele chegou, eu acho que eram as primeiras semanas dele aqui, ele falou assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu falei, então é assim? Então eu fui me lançar na obra de Deus. Evangelizei como nunca e hoje eu amo evangelizar. Quarta-feira, chovendo ou não chovendo, eu estou evangelizando com os jovens. E Deus tem feito grandes coisas. Dar aula aos jovens, a melhor coisa. Eu olho na escala e falei, vou preparar a aula abençoada para os jovens. E quando eu achei que tinha feito tudo, faltando 3 meses, o pastor me chamou e disse, falou, agora eu preciso falar de liderança dos jovens. Falei, jovem liderando jovem não vai dar certo. Mas deu, porque Deus é fiel, né? E Deus operou grandes coisas nesses jovens. A união, o amor, né? O carinho um pelo outro, o prazer de estar na casa de Deus, fazendo as coisas de Deus, foi o que o Senhor fez com esses jovens. Eu digo para vocês, eu falei do meu show. Eu digo pra vocês que eu amo muito vocês. Muito mesmo. Tá? E nas minhas orações eu apresento cada um de vocês. Sabe por quê, irmãos? Jovem não é fácil, jovem. Você coloca um propósito e o inimigo sabe. E o que ele faz? Investe nos jovens. Cada dia, esses jovens e esses adolescentes têm que renunciar à sua própria vontade, têm que renunciar aos seus desejos para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor. E eu sempre falo para eles e para aqueles que estão lá fora quando a gente vai evangelizar: a gente renuncia hoje para ser feliz amanhã. E eu renuncio tudo hoje para ser feliz amanhã. Eu matei os meus sonhos para viver os sonhos de Deus. Alguns irmãos até estão se perguntando, né? E a faculdade, irmã? A faculdade ainda não chegou. Mas sabe o que aconteceu? Eu aprendi a descansar em Deus. Se ela vir ano que vem, amém. Se ela não vir, amém também. Porque eu sei do chamado que Deus tem na minha vida. E Ele não se limita só na área material, mas Ele quer de mim na área espiritual. Para lutar, para vencer. Amém? E eu digo para esses jovens: não
forte se vocês tiverem que matar os seus sonhos para viver os sonhos de Deus, porque eles são melhores. E eu estou esperando o melhor de Deus, porque eu sei que vai chegar o melhor de Deus. E para vocês que estão esperando coisas de Deus, não duvide do Senhor. Não diga como eu disse. Não foi Deus que falou, porque Ele se entristece disso. Ele se entristece quando a gente duvida. É fácil a gente falar que espera em Deus, que tem fé, mas na hora da dificuldade a gente quer colocar nossos planos à frente de Deus. Não deu certo, não, Senhor, mas eu tenho um plano. Ajudar Deus a resolver a tua vida. É Deus que tem o controle. E quando a gente não aprende a descansar, quando a gente não exerce a fé, eu tinha fé, mas ela é quase inexistente. Eu aprendi a aumentar a minha fé. Amém? E por esse motivo, eu estou falando para os irmãos que eu, a minha mãe, estaremos saindo daqui desde os 2 anos. Eu congrego aqui. Desde os 2 anos. Só Deus sabe o quanto eu lutei para não ir. O quanto eu chorei. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, né? O Senhor sabe. Eu achei que eu ia ficar aqui muito tempo ajudando na casa de Deus. Agora que eu estava gostando mesmo da coisa, o Senhor vai me tirar daqui. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu amo todos vocês. Senhoras, senhores, jovens, adolescentes, os irmãos aqui. Porque sempre eu recebi muito amor, muito carinho, né? Os irmãos apostaram em mim, confiaram em mim para qualquer coisa na igreja. Isso a gente se alegra, né? Quando a gente vê que a gente, né, pode confiar em alguém. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Eu estarei indo, Deus sabe o porquê, porque eu mesmo não sei, até hoje eu não sei. Mas nós vamos descobrir, né? Quando a gente se lançar e falar, Deus, eu estou aqui. O que o Senhor quiser fazer, pode fazer. Porque nada é em vão. Eu aprendi isso esse ano, que nada é em vão. Mas como os irmãos precisarem, eu estarei aqui, tá? Para qualquer coisa, estava falando para os jovens ontem na nossa confraternização. Não vou ser líder de vocês mais, mas precisar é só me ligar. Eu estarei ali para ouvir, para abraçar, para chorar junto, como a gente já chorou muito esse ano, para aconselhar no que for preciso, tá? Porque a amizade continua, o amor continua, onde quer que eu esteja, eu vou lembrar de cada um de vocês. E é isso que eu quero falar, irmãos. Deus abençoe a todos.